Olá, bom dia, queridos e amados amigos e irmãos. Hoje é terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 27 de outubro. Mais uma vez peço licença para entrar na sua casa para lhes anunciar palavras sagradas. Quero lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e como poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique bem fermentado. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, no Evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus vem nos falar do reino de Deus. E para fazê-lo, ele se utiliza de 2 parábolas. As 2 parábolas do texto evangélico que escutamos hoje nos revelam 2 características desse reino: a sua grande expansão e a sua força transformadora. Entre as várias parábolas narradas no Evangelho de Lucas, apenas estas 2 se referem ao reino de Deus. Na ótica de Lucas, o reino de Deus que Jesus Cristo veio anunciar já está acontecendo e ele terá uma grande expansão no mundo graças à pregação dos discípulos. O início, bastante modesto, do ministério de Jesus em Cafarnaum terá um grande desenvolvimento. A sua palavra irá ecoar no mundo inteiro e dessa palavra todos receberão vida. Esse reino que Jesus veio anunciar tem uma força intrínseca muito grande e graças a ela haverá um crescimento qualitativo desse reino no mundo todo. Assim como um pouco de fermento adicionado à massa e depois não mais visto provoca um crescimento e levedação de toda a massa de farinha, assim o reino de Deus, pela evangelização animada pelo poder do Espírito Santo, transformará o mundo todo sem que ninguém fique de fora. As parábolas sobre o reino de Deus narradas nos evangelhos devem nos ensinar a exercitar nossa confiança e nossa paciência. A confiança, porque o Senhor nos revela que o reino de Deus cresce em nós e entre nós. E a paciência é porque as coisas acontecem somente no seu devido tempo. O reino é semelhante a uma pequena semente, mas tem uma grande força, semelhante à de um pouco de fermento que faz levedar 3 medidas de farinha. O fermento não se vê, mas atua em segredo. Tal como a semente está escondida na terra, mas está viva e pode dar origem a uma grande árvore. Jesus nos revela que o reino tem uma grande força dinâmica. Ora, esta força está em nós, porque Deus está em nós e atua em nós para transformar a nossa vida. Nós
não vemos o que ele faz. Está escondido, é segredo, mas certamente ele faz grandes coisas. Mas para que Deus possa fazer grandes coisas em nós e por nós, é preciso que nós também façamos a nossa parte. Deus não pode fazer nada em nós se nós não permitirmos que ele haja em nós ou através de nós. É como fazer pão. Jamais teremos o pão se não houver a mistura de todos os ingredientes. Sempre haverá uma condição para que algo aconteça. Se você permitir, Deus age. Se houver a mistura de todos os ingredientes, teremos os pães. Fazendo uma comparação com a parábola do fermento no pão, deveríamos produzir fermento em abundância e misturá-lo na nossa vida de oração, nas nossas obras caritativas, no exercício da humildade e no amor. Deveríamos amassar sempre em nós o bom trigo do Evangelho junto com a nossa vida e não separar a nossa vida da palavra de Deus. Essas atitudes se tornam mais fáceis quando nos alimentamos do pão eucarístico que sempre nos é oferecido na Santa Missa. Recebendo o corpo real de Cristo, podemos nos deixar transformar cada vez mais e mais profundamente no corpo místico de Cristo, que é a sua Igreja. Acolhendo em nós a palavra e o pão, podemos caminhar com confiança e paciência rumo à santidade e nos colocar ao serviço do Senhor, para que a comunidade humana santificada pelo Espírito Santo se torne uma oblação agradável a Deus. Assim, seremos fermento, sal e luz no mundo, dando um testemunho profético e nos empenhando no advento da nova humanidade em Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia, nesta terça-feira. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.